Atenção! O conteúdo que você vai assistir a seguir não tem o objetivo de exibir imagens sensíveis ou chocantes. O canal Vim Te Mostrar atua com ética e respeito, sempre alinhado com as diretrizes do YouTube. Um necrotério desativado, que permaneceu conservado. Um tour pelas salas de necrópsia, mesas onde eram realizados os procedimentos, a câmara onde eram guardados os corpos em putrefação, além de instrumentos e várias curiosidades. Você acompanha a partir de agora o antigo prédio do IML. Uma das reportagens mais pedidas e uma das pautas mais curiosas abordadas aqui no canal. Voei mais de 900 quilômetros para produzir essa série especial. Eu sou o Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar o antigo prédio do IML de Curitiba. Você vai fazer um tour pelas estruturas do local que era utilizado pela Polícia Científica do Paraná para a perícia em corpos. E também vai conhecer as estruturas, os equipamentos utilizados na lida com os cadáveres. Está bem interessante, para não perder, acompanhe até o final, mas antes deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Viajei quase 900 quilômetros de Belo Horizonte até Curitiba, capital do estado do Paraná. Além da conhecida Ópera de Arame, a cidade guarda diversos locais repletos de curiosidades. E por isso, gravamos uma série de reportagens curiosa, que fez valer toda a distância percorrida. Esta é a fachada do prédio que abrigava um antigo necrotério. Era neste local que funcionava o Instituto Médico Legal, onde se realizavam perícias em cadáveres, partes de corpos, ossadas e em pessoas vivas, além de exames complementares nas áreas de anatomia patológica, toxicologia, química legal e sexologia forense, requisitados por autoridades policiais e judiciárias, necessários aos esclarecimentos dos processos policiais, judiciários e administrativos. Recebemos vários pedidos para gravar no IML e aqui estou em Curitiba, capital do Paraná, prestes a entrar no prédio que era utilizado pelos peritos para desempenhar os trabalhos de medicina legal. A instalação está desativada desde 2018, quando o Instituto Médico Legal foi transferido para um novo prédio. Apesar de não estar mais em operação, o local permaneceu conservado e contém objetos que eram utilizados no trabalho dos peritos que atuavam ali. Quem me recebe é a Fabiola Schutzenberger, diretora do Museu Paranaense de Ciências Forenses, que é a responsável pela preservação do local e pelas visitas guiadas ao antigo necrotério. Fabiola Schutzenberger, acertei? Acertou. Acertei. Fabiola, primeira pergunta. De onde surgiu essa ideia de criar um museu do IML? Bom, o Museu do IML ele existe desde a década de 70, assim, recebendo estudantes. Em legislação, ele é até mais antigo que isso, tá? E aí, em 2018, esse espaço aqui que vocês vão conhecer ficou desativado por conta de um prédio novo. E então a gente pensou lá desde 2018, quem sabe se a gente pudesse abrir esse espaço para visitação. E só em 2022 que isso foi possível, né? Esse prédio aqui, então, era o prédio que era usado oficialmente pelo IML. Exatamente. Esse prédio aqui foi utilizado pelo IML de 1975 até 2018. Por que que saiu? Porque ele foi substituído por um prédio melhor, né? Porque ele foi dimensionado para uma população de 1975. E em 2018 ele já não comportava mais de maneira eficiente, né? Tudo que precisava ser feito.
Então esse novo prédio foi construído e todas as atividades periciais ligadas ao necrotério passaram a ser desenvolvidas nesse prédio novo. Então nós vamos conhecer agora. Exatamente. Vamos lá? Vamos. Aqui já é a entrada do museu já. Isso, exatamente. A entrada do museu, ela fica onde realmente os corpos davam entrada aqui no IML, né? Então os corpos davam entrada por aqui e aí seguiam para diversos tipos de exame, dependendo do estado do corpo, dependendo das características daquele cadáver. Então o rabecão parava ali, onde está aquele carro do início da nossa conversa, descia a padiola e vinha por aqui. Exatamente. Os corpos davam entrada por aqui, né? Era feito também uma documentação, né, toda de entrada, né, desses corpos aqui numa sala ao lado que, por enquanto, ainda não integra o museu. Então, a gente não vai poder conhecer, né? Mas as dependências de onde aconteciam efetivamente as necrópsias e também a guarda dos corpos, eu vou mostrar para você. Antes de mostrar, que eu sei que tá todo mundo curioso aí para conhecer o antigo prédio do IML, Fabiola, perita criminal, você disse em off aqui que está como diretora. O que te levou para essa área de trabalhar em cenas de crime, em cenas de morte? Eu acho que essa área é muito curiosa, né? É uma área assim que desperta muito interesse de tentar descobrir o que aconteceu, né? Porque numa cena de crime você tem só o final. E aí o perito vai ter que descobrir ou tentar descobrir tudo o que aconteceu para que aquele produto final acontecesse, né? Então eu acho que é muito, como que eu posso dizer? Desafiador? Também, eu acho que desperta muita curiosidade da gente, né? É um desafio de você tentar entender tudo o que aconteceu para chegar naquela cena final, né? Então, é um trabalho, assim, muito diferente também, né? Eu acho que desperta muito interesse e acabei indo por essa área, né? Eu trabalhei 10 anos em local de morte violenta, fazendo o exame de local, e agora, desde 2022, que eu estou no museu. E teve algum atendimento que você fez que te marcou mais? Sempre tem, mas eu não queria falar sobre isso. Não. Porque é sempre muito traumático, acho, sabe? Esse tipo de coisa. É sempre muito triste. Se eu for falar, é uma coisa assim tão, sabe? Você não consegue se separar, isolar da situação ali? Eu acho que no fundo ninguém consegue, sabe? Você pode até ficar melhor nisso, em se isolar, em não tentar não sentir tanto, né? Mas eu acho que 100% assim é muito difícil, né? E nem deve, né? Porque a partir do momento, se você se isola completamente, se nada daquilo te atinge mais, é um problema. Perdi o senso de humanidade, né? Acho que sim, Então, na verdade, por mais que a gente fale, a gente não pode se deixar afetar e tal, o dia que a gente não se deixar afetar, eu acho que tá o problema. Né? Mas ainda hoje, você que hoje está cuidando aqui dessa gestão do museu, quando você lembra dos casos que você já atendeu, você ainda se toca por isso? Ah, não tenha dúvida. Com certeza. Tem alguns casos, acho que, eu não vou dizer todos, né, que talvez seja um exagero, foram 10 anos, mas a grande maioria dos casos eu lembro, em detalhes. Então eu acho que é uma coisa que a gente não apaga, assim, né. Claro, eu tô falando da minha experiência individual, né, talvez outro perito te diga uma coisa diferente, mas eu realmente nunca apaguei, aí nunca consegui esquecer. É muita tristeza, né, muita coisa ruim, enfim. Quando você ia pra rua, pra cenas de crime, você se preparava de alguma forma, psicologicamente, espiritualmente? Tinha algum ritual? Não. Eu acho que só... Porque aí a gente entra no modo trabalho, né? Então a gente entra no modo trabalho, concentrada para não perder nenhuma informação, para tentar processar exatamente o que eu estava vendo. Então, acho que ligar esse modo trabalho, né? Assim, agora eu tem que estar 100% atenta. E quais são as habilidades desejáveis ou essenciais para um bom perito criminal? Dedicação, eu acho que é a primeira de todas. Porque as outras coisas eu acho que a gente aprende também, né? Dizer assim, eu acho que é uma pessoa que tem que ter boa atenção, bom nível de atenção, mas eu acho que isso a gente também pode treinar, né? Desde que você seja dedicado. Então eu acho que dedicação é uma boa característica. Agora que eu conheci a Fabiola, eu quero conhecer o museu aqui. Eu coloquei ela na saia justa aqui, não vou falar, mas
É isso, nosso trabalho é esse, né, Fabiola? Tá certo, tá certo. Você perguntou, mas eu realmente, né, acho que... E também deixa um clima tão triste essas, né, que eu prefiro falar sobre a profissão no sentido mais genérico, de ciência e tal, do que exatamente, assim, esses detalhes. Certíssimo. Vamos lá? Então, como eu te falei, os corpos davam entrada por aqui, e aí, dependendo do tempo de morte, eles seguiam caminhos diferentes, tá? De maneira simplificada isso, né? Então, se os corpos estavam mortos há menos tempo, eles seguiriam direto para a sala de necrópsias. Se os corpos já estavam iniciando o processo de putrefação, né, de decomposição, eles iriam para outra sala, uma sala especial que onde só tinham necrópsias desses tipos de corpos, tá? Que eu vou mostrar para vocês agora. E vamos considerar que o corpo está no estado de putrefação, ele vinha para cá, então. Isso, exatamente. E a necrópsia era feita nessa sala aqui. Então, essa plaquinha, ela é de quando o necrotério estava efetivamente em funcionamento. Então, os corpos, é feita essa necrópsia em separado, porque os corpos putrefeitos às vezes têm fauna cadavérica associada, né, insetos, o odor também, né, o cheiro às vezes é muito intenso, então eles fazem, é feita a necrópsia nessa sala em separado. Eu vejo aqui que tem uma imagem aqui, é da época que estava em operação ainda? Isso. Você vai ver em vários lugares aqui durante a visita que a gente tem imagens originais do necrotério em funcionamento, né? Aqui, eu posso entrar? Pode sim. Com licença, vou pedir para você me acompanhar aqui, Fabíola, você que é a nossa anfitriã. Essa aqui, para quem acompanha o canal, já viu uma mesa parecida com essa, que é utilizada nas funerárias, né? A mesa de trabalho de tanatopraxia. É bem parecida também, né? Sim, é a mesma. Essa aqui é a mesma. Vocês vão ver lá na outra sala, que é uma mesa um pouco diferente, né? As mesas lá são mais complexas. Mas essa aqui eu acho que é igual, na verdade. Isso aqui é iluminação? Iluminação. Olha assim, uma mega iluminação, hein? E uma curiosidade também é que essa sala aqui vai ser reativada como IML veterinário agora, né? Então vai ser feito esse processo, né, de adaptação dessa sala aqui para que ele possa funcionar como um IML veterinário. Para atender a população aqui de Curitiba. Isso, quando tem casos envolvendo crime, né? Aí pode ser feita a necrópsia dos animais, mas tudo relacionado sempre a crime, né? Cena de crime. E essa geladeira aqui? Essa geladeira, ela, tanto essa como aquelas, eram utilizadas para guardar amostras, né, de corpos que eram processados na sala de necrópsia. Então, uma amostra de sangue, por exemplo, né, que depois iria ser mandada para o laboratório lá em cima fazer análise. Fabíola, o que a morte representa para você? Nossa, essa pergunta é muito difícil, né? Porque é muito complexa essa pergunta. Eu acho que quem trabalha com morte, né, com a morte, acaba pensando muito sobre o assunto, né? Isso acaba vindo muito à tona, fica martelando muito na cabeça da gente essa questão da finitude. Mas eu não sei te responder o que é a morte, assim. Eu acho que a gente pensa muito sobre isso, porque a gente encara a morte todo dia, né? Assim, pessoas que morreram todos os dias, mas não sei te dizer. Acho que é muito complexo e acho que é muito difícil de responder. Acho que quando a gente consegue responder essa pergunta, né, já está em outro estágio, eu não cheguei lá ainda. É um paradoxo, né? O profissional que trabalha lidando com a morte para falar sobre isso é bem complicado, né? Sim, eu acho que a gente não fala muito sobre isso, né? Eu acho que a gente acaba tendo uma postura assim de eu não vou me deixar abalar, não vou pensar sobre isso, senão eu não consigo trabalhar. E eu acho que a gente tem essa dificuldade mesmo, né? Porque a gente pensa sobre isso, mas não conversa, não troca ideia. E isso acho que acaba até adoecendo alguns profissionais, né? Que trabalham com isso, né? Fabíola, nós estamos num prédio que funcionou vários anos como IML, recebia corpos de pessoas falecidas, principalmente, né, de mortes violentas e tudo. Quando alguém começa a alimentar assuntos relacionados, por exemplo, ao sobrenatural, a gente fala, não, no prédio do IML ou no prédio da funerária, como que você lida com isso? Olha, nunca aconteceu comigo, né? Eu sei que as pessoas falam muito sobre isso, né? Colegas e tal,
Mas nunca aconteceu comigo, eu procuro não pensar muito a respeito, assim. Porque eu acho que também se a gente se deixa levar muito por isso, acho que a imaginação também começa, né, a trabalhar demais. Então eu prefiro não pensar muito sobre isso. Nem que aconteça, né? Não, também não. Vamos seguir aqui a visita? Vamos sim. Aí, essa sala aqui, então, como eu te falei, era a sala de corpos já que tinham iniciado o processo de putrefação. Caso o processo já estivesse muito adiantado, não fosse possível fazer o exame do corpo, por exemplo, chegaram só ossos, um pouquinho só de partes moles e tal, os ossos são processados e encaminhados aí para a antropologia forense. Tá? O que seria processar um osso? Seria retirar o restante das partes moles. Tá? Hoje em dia, por exemplo, esses ossos são preparados em bacias grandes e ficam ali em contato com a água, né? E depois que esses corpos, essas partes moles se soltam, elas são retiradas, terminadas de retirar ali com instrumentos, e aí esses ossos são enviados para a antropologia. A antropologia daí vai fazer exames, por exemplo, para tentar determinar o sexo daquele indivíduo, a idade, se tem alguma lesão nos ossos que possa dar um norte sobre a causa da morte, né? Então, mesmo quando chegam corpos esqueletizados aqui, ou quase esqueletizados, é possível fazer a necrópsia, né? É possível fazer o exame, né, desse corpo para tentar determinar de que forma que ele morreu. No caso dos crimes, é como diz o ditado, né? Não existe crime perfeito, sempre vai ter um vestígio, né? Sempre, a gente sempre vai deixar, né? O criminoso sempre vai deixar alguma coisa no local, sempre. E sempre vai levar alguma coisa com ele, né? Essa parede aqui é uma linha do tempo? A gente colocou aqui alguns fatos importantes para a necrópsia, né? Como o Museu de Ciências Forenses, ele engloba todas as áreas da polícia científica. Mas esse espaço aqui é específico da necrópsia, né? Então essa linha do tempo é uma linha do tempo relacionada a isso. Então o primeiro exame de necrópsia que a gente tem notícia em Curitiba aconteceu em 1878. O primeiro necrotério do Paraná não foi um prédio específico da polícia, ele foi um necrotério instalado dentro da Santa Casa. Então o necrotério era dentro desse prédio. Até para as mortes violentas eram levados para lá. Tudo. O primeiro necrotério da polícia foi inaugurado em 1936. Né? Então de 1880 até 1936 as perícias eram realizadas dentro do hospital. Aí em 36 eles fizeram um prédio aqui no centro também. E em 75 inauguraram esse aqui, né? Então ele se mudou de 1936 para cá, e daí de 1975 a 2018 funcionou aqui. Acompanhando aí a evolução da cidade, o crescimento da população, vai mudando e se adequando, né? Exatamente, porque claro, a gente não atende só Curitiba também, nós atendemos Curitiba e região metropolitana. Então esse IML, né, o Instituto Médico Legal, a Polícia Científica tem que acompanhar o crescimento da população, né? Então, por isso, os prédios foram ampliando, e não só da população, como a melhoria da tecnologia também, né? Adequar os laboratórios, enfim. Vai se tornando museus pra gente aqui. Né? Exatamente. Conhecemos, então, a sala de necrópsia dos corpos em putrefação, e tem uma outra também, né? Temos outra. Temos outra sim. Deixa eu mostrar pra você. Então, se o corpo dava entrada no ML, né? Ainda com poucas horas de morte, ele já vinha direto aqui para a sala de necrópsia, que é o espaço que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui é o corredor também, né? Isso. Olha. Esse corredor aqui é o mesmo, né? E aqui a gente tinha uma balança para pesagem dos corpos quando eles davam entrada. E essa porta ali atrás era aberta e dava acesso ali à parte de trás, né, do prédio, onde eram armazenadas macas. Não, Marco, mostra pra gente aqui, por favor. Aqui, ó, essa rampinha desse espaço aqui que tá meio cortado aqui na cerâmica, aqui era a balança onde os corpos eram pesados. A rampinha era pra ajudar, pra não fazer tanta força, né? Preservar a coluna. Exatamente, dos servidores, né? Vamos conhecer a próxima sala? Vamos lá? Aqui a gente tem um forno onde eram incinerados excessos de amostras de droga, tá? Por exemplo, eles mandam para exame 1 quilo de droga, né? A gente pega uma amostra, avalia, guarda uma amostra de contraprova, né? E o restante desse material não vai ser periciado. Então ele precisa ser descartado de maneira adequada. Então, antigamente, quando esse prédio foi inaugurado, isso era feito nesse incinerador. Posso entrar? Pode. Marco, me acompanha aqui, por favor. Quero mostrar de perto aqui, porque nós gravamos em um crematório aqui em Curitiba e os controles são bem parecidos, ó. Olha só. E aqui eram colocados, então... E aqui só drogas mesmo.
Sim, tem partes humanas. Marco, chega... Ah, é assim que abre, ó. Aqui, ó. Vamos conhecer a próxima sala? Vamos lá? Essa geladeira é uma geladeira específica para corpos em putrefação também, né? Para que eles ficassem separados aí do restante dos outros corpos pelos mesmos motivos, né? O odor, enfim. Então eles ficavam armazenados aqui. E é como se fosse aquela câmara fria que nós vemos em frigoríficos específico do IML. Exatamente. É uma câmara única, né? Então ela era refrigerada, todo o espaço era refrigerado, né? Aí vou mostrar para você também a outra sala, que daí era individual. Eu quero só mostrar aqui, ó, que... Olha só que interessante. Ainda está aqui o equipamento utilizado para refrigeração. Aqui as prateleiras onde eram colocados os corpos. Tem até uma etiqueta aqui de identificação que não foi utilizada. Ela foi esquecida aqui, mas não foi utilizada. Não está preenchida, olha. Aqui tem isso aqui, eu acho que é do SAMU de Curitiba. Tem aqui uma maca do SAMU. É bem interessante a gente ver como que a história fica literalmente impregnada no imóvel, né? Sim. Aqui os detalhes da porta aqui, ó. As marcas do tempo, né? É muito tempo de funcionamento, né? Muito tempo de história tem esse prédio. Uma curiosidade aqui, ó. Aqui em cima, nessa telinha de LED aqui, é que ficava marcada a temperatura dessa câmara fria. Porque lá no crematório, eles não podiam congelar o corpo. Aqui congelava o corpo? Não, também não. Então se seguia a regra do crematório entre 3 e 5 graus que ficava. Era que se houver o congelamento, não tem problema também. Porque já passou pelo exame de necrópsia, o corpo já foi... as provas que precisavam ser, né, colhidas já foram colhidas. Então se acontecer, não tem problema. Então essa parte aqui seria a parte do armazenamento dos corpos, né? Quando eles, por exemplo, um familiar não vem reconhecer o corpo, né? Esse cadáver vai ter que ficar um tempo a mais no IML, eles eram acondicionados aqui. Essas são aquelas geladeiras que nós vemos em filme. Isso, exatamente. Hoje em dia a gente só tem 39, acho que 39, mas originalmente eram 69 câmaras frias, né? Esse espaço aqui à nossa esquerda tinha mais uma fileira de geladeiras, né, de câmaras frias. E foram desmontadas, né, então só temos essas 39 hoje em dia. E continuarão preservadas aqui como parte do museu. A gente espera que sim, né? A gente espera que a gente possa manter esse espaço preservado. Vamos, né? E elas funcionam ainda? Olha, elas estão desativadas. Então a gente até desligou a parte elétrica delas para não correr risco também, né? Por ser um equipamento muito antigo e tal. A gente desligou. E em 2018 elas estavam funcionando. Depois a gente nunca mais ligou. Passou muito tempo, né? Sim. E agora aqui, o Marco tá mostrando pra gente ali que é a foto de... É um perito que tá... Eu não cheguei a conhecer esse servidor, que foi... Essa foto foi muito antes de eu entrar, foi em 1999. Mas eu imagino que seja um auxiliar de necrópsia, né? Um agente de perícia. Ele tá ali, e aqui é uma representação do que seria um cadáver. Representação, né? Representação, é papelão. É papelão. Então, a gente colocou só para os visitantes, né, poderem ver, enfim, sentir um pouquinho mais como era isso aqui em funcionamento, né? Mas é uma representação só. Eu posso empurrar? Pode. A experiência de empurrar um pseudo corpo, né? Na geladeira do IML. Como é que empurra? Assim. Aí. Ó, aí. Força mesmo. Força e jeito. Nossa, dá uma... Vou pedir pro Marco chegar mais perto aqui pra mostrar a estrutura aqui de como que é a geladeira. Dá pra ver aí, Marco? Eu vou voltar o nosso pseudo corpo pro lugar, porque quando você chega na casa de alguém, você tira do lugar, você volta pro lugar, né? Então, ó, vamos voltar.
E aqui tem uma outra. Isso aqui se chama padiola também? Maca mesmo, né? Então aqui as macas. Ah, porque aqui são vários. São 3. Sim. O cheiro lá de dentro é um cheiro de... né? Nossa. Aqui, o marcador de temperatura tá aqui. Eu não consigo explicar o cheiro que eu senti ali agora. O que ficou ali? O cheiro de quê? De produto de limpeza, porque isso tudo foi higienizado, né? E dos corpos, né? Eu acho que ainda existe um cheiro, um odor residual, acho, né? É que é um cheiro... Eu nunca senti esse cheiro na vida, tá? E não quer sair. O cheiro daqui, hoje em dia ele não tem mais, né? Só ali mesmo, na câmara fria. Lá dentro. Isso, também, né? Exatamente. Mas no prédio em si, a gente não tem mais, né? Quiser visitar, pode ficar tranquilo, pode vir visitar que não tá... Aqui também são as mesas de trabalho iguais às das funerárias, né? Nessa parte aqui, na verdade, não era feito... Era só... Os corpos esperavam aqui, né? Por exemplo, se tinha uma família para reconhecer o corpo, eles eram encaminhados ali para um espaço que depois eu te mostro, onde a família reconhecia o corpo. Se não, eles iam permanecer aqui armazenados até, né, algum familiar vir procurar, né, enfim. Mas a necrópsia mesmo acontecia na sala ao lado. Então, essa mesa está aqui agora só para compor mesmo do museu mesmo, né? Isso, exatamente. Uhum. Eu vejo que tem 3 aqui, uma mais alta, uma mais ou menos e uma outra que parece ter um aparato ali. Isso, aquela última, ela é para a pessoa não precisar fazer força para colocar na gaveta de cima. É só um elevador do corpo, na verdade. Elevador mesmo. Isso. Ele não está mais funcionando, mas era utilizado para isso, né? Para conseguir colocar o corpo ali em cima com mais facilidade. E a altura das mesas, na verdade, é ao acaso. Assim, depende do processo de compra que foi feito, então... Porque às vezes, dependendo aqui, ó, se eu for pensar na minha altura, essa aqui, eu pedi pro Marco mostrar aqui para poder comparar, para eu trabalhar num corpo aqui ficaria mais fácil, né? Agora ali já teria que dar uma... Agora eu quero mostrar de perto aqui, Marco. Que é legal aqui, ó. O nome da marca do equipamento. Necrofrio. Bem sugestivo, né? Então, aqui os corpos viriam para cá depois da necrópsia, né? Ao final ali, só para ficarem armazenados caso não tivesse um familiar, né? E aqui... todo mundo se assusta. Inclusive eu, às vezes, estou passando distraída ali, às vezes eu me assusto também. Parece que tem um moço em pé ali. A gente montou um pequeno cenário, né? Para que também as pessoas pudessem entender como isso funcionava, né? Então a gente tem os jalecos pendurados aqui, algumas fichas, né? Que estão preenchidas pela gente mesmo, né? Não é nenhuma ficha original, claro. Então a gente só fez o preenchimento para que as pessoas pudessem entender um pouquinho melhor como que era feito esse trabalho aqui nessa sala, né? Então daí a gente tem esse servidor ali de azul, né, uniformizado, que faria as necrópsias, e também tem ali um cadáver também cenográfico, né, só para ensinar mesmo. Ô, Marco, mostrar aqui, por favor. Tem meio que um gabarito, né, que quem que é o legista que faz esse trabalho? Sim, o legista e o agente de perícia, né, de necrópsia. O agente de necrópsia vai abrir o corpo, né, vai localizar projéteis, enfim, vai estar participando de todo esse processo. E o médico legista vai fazer o laudo, vai ver qual foi a causa da morte, né? Vai, por exemplo, marcar, né, nessas folhas onde foi exatamente ali, se foi por arma de fogo a morte. Então ele vai marcar lá onde tem uma entrada de projétil, onde tem uma saída, né? Vai marcar em detalhes onde estão essas lesões. Então aqui ele consegue ter exatamente aqui, ó, parietais, occipital, temporais, nuca e tudo isso marcadinho aqui, e facilitando a descrever o laudo, né? Tem tudo certinho. Aqui no rosto tem ainda as divisões do rosto aqui, ó, frontal, orbitárias, parietal, nasal, temporal, auricular. Muito interessante, viu? Isso aqui é o que? Uma folha de ponto?
Parece uma folha de ponto, né, diretor? Sim. Seria uma escala. A escala dos servidores. Exatamente. Aqui é o preenchido que... Cenográfico, né, gente? Só para o pessoal sentir um pouquinho mais como era a rotina, né? Agora há pouco a Fabíola estava falando sobre a parte cenográfica aqui, dos manequins e tudo. É ali, ó. Tipo, o Marco mostrar pra gente aqui mais de perto. Aqui, um pseudo corpo, assim como lá na câmara fria. E aqui um servidor altinho, né? Um servidor figurando aqui que estaria trabalhando numa perícia num corpo aqui no IML. Vou pro ladinho da Fabíola aqui, porque essa mesa aqui me chamou a atenção, porque ela tem um aparato diferente aqui. Isso. Muitas vezes é necessário fazer ali o exame do interior do crânio, né? Então esse crânio tem que ser seccionado. Então esses instrumentos, esse aparato aí era utilizado para fixar mesmo o crânio. Então seria fixar para poder serrar mesmo. Uhum. Porque se não tiver um apoio, não vai. Você pode até machucar a mão também ali, né? Fazendo esse corte. E aí você estava falando das alturas, né? Das pessoas, a altura da maca e tal. Quando era uma servidora, normalmente mulher, né? Tem menos estatura, mais baixinha, era utilizada aquela escadinha ali, às vezes, para a pessoa subir e ficar mais alta, né? Porque as mesas são altas, né? Então essa escadinha era utilizada aí para isso também. Aqui, ela subia aqui e... pra tudo dá-se um jeito, né? Porque essas mesas, elas não têm regulagem de altura, né? Então a regulagem tinha que ser da pessoa. Ali eu vejo uma maca também. Essa maca é de veículo. É do rabecão. Aham. Aqui. Eu nunca vi uma maca de rabecão de perto. Vou mostrar aqui a estrutura dela. Ela tem umas rodinhas aqui, né? Pra ajudar a mover lá dentro. E quantas vezes não deve ter sido utilizada, né? A gente não tem estimativa a gente não fez, né, essa estimativa, que eu teria que levantar em vários documentos isso, né? Mas eu fico imaginando quantas pessoas passaram por aqui, né? De 75 a 2018. Imagina quantas famílias passaram por aqui. Quantas histórias, né? Quantas histórias passaram por aqui. Muita coisa. Depois que o corpo ele passa pela perícia aqui, a família vai reconhecer. Ou é antes? Como é que é o processo? Normalmente depois. Depois que já tem essa... Sim. Mas a identificação da família, hoje em dia, não é só por isso que a gente vai identificar um corpo. Vai ter que fazer a identificação papiloscópica também. Então a gente tem os profissionais que vão fazer isso para ter certeza, né? Porque às vezes o cadáver chega machucado, às vezes a família está muito abalada, então é difícil reconhecer, né? Em algumas situações. Então, e para garantir mesmo, né, é feito a partir das impressões digitais. Caso não seja possível fazer pelas impressões digitais, né, se as impressões digitais foram perdidas, é feito o exame odontológico, né, é feito o exame odontológico, se tiver com o que comparar, se tiver as fichas odontológicas dessa pessoa, quando ela ia no dentista e tal. Se isso também não for possível, aí se parte para o DNA. Então aí tem que ter um familiar para fazer essa comparação. Vejo aqui uma curiosidade, nosso cinegrafista competentíssimo trouxe pra gente aqui, são os instrumentos utilizados no trabalho, né? Sim, são alguns dos instrumentos utilizados. Então você pode ver que tem mesmo serra, né? Tem algumas coisas assim que de repente a gente imagina que são instrumentos muito brutos, né? Mas no exame de necropsia às vezes são necessários, né? Porque serra, tem uma cegueta, um machado, né? Alicates, seringa, régua. A régua, por exemplo, se você vai medir uma lesão, né, você tem que colocar, o médico legista ele vai colocar no laudo, né, que aquela lesão tinha tantos centímetros de largura, por tantos centímetros de comprimento. Então esse é um exame bem detalhado, por isso da régua. Que daí dá para você tentar encontrar também qual arma foi utilizada, né? Encontrar não, tentar mensurar que tal arma utilizada poderia causar aquele tipo de lesão. Seria isso mesmo? Isso, exatamente. Por exemplo, se
você diz lá que a lesão tem tantos centímetros e se encontra uma arma com o dobro desses centímetros, você pode dizer, provavelmente não foi essa arma utilizada, né? Ou provavelmente foi, né? Quando você consegue uma comparação quando as armas têm ali características semelhantes à lesão produzida. Tudo pode ser utilizado para tentar elucidar um crime, então, no caso de verificar esse corpo aqui. Às vezes até um machucadinho na unha pode ser determinante, né? Pode, por exemplo, um machucado nas unhas, por exemplo, pode te indicar que houve luta corporal. E aí você pode, por exemplo, encontrar material, DNA do autor embaixo das unhas da vítima, por exemplo. Né? Então, por isso que quando eu falei que a atenção é uma característica muito importante do perito, né? Porque ele tem que estar atento realmente a todos esses detalhes, né? E dedicação para saber quando, o que procurar, né? Porque a gente não basta procurar, tem que saber o que está procurando também, né? Não existe crime perfeito. Vamos pro próximo espaço que nós vamos conhecer? Os seguidores do canal pediam há muito tempo uma visita ao IML e a Polícia Científica de Curitiba que abriu as portas pra gente, do Paraná, né? Aqui em Curitiba, que abriu as portas pra gente. Agradeço mais uma vez, tá sensacional. Mesmo se não estivesse gravando, eu gostaria de vir aqui pra conhecer, tá bem legal. Então, alguns corpos, eles, por exemplo, morte por arma de fogo, né? Então, o perito médico legista, ele tem que achar esses projéteis, porque eles podem ser uma prova, né? Para incriminar alguém ou para inocentar alguém, né? Então, por exemplo, o corpo vem, a gente retira esses projéteis e manda para balística. Daqui 2 semanas, prendem um suspeito com uma arma e querem saber se aquela arma foi a responsável por disparar aqueles projéteis. Mandam essa arma para a balística e a balística vai fazer essa comparação. Então, retirar os projéteis do corpo e fazer a guarda correta desses projéteis também é uma etapa muito importante da necrópsia. Às vezes é difícil de localizar dentro do corpo esses projéteis, então o cadáver vinha para o raio-x. Né? Tem um raio-x aqui. Tem um raio-x. Esse não é o equipamento original, é o equipamento odontológico, né? O equipamento original não existe mais, mas dá para ter uma ideia de como a sala funcionava, né? Então, se fazia esse exame para tentar localizar com maior facilidade os projéteis dentro do corpo. Então, o corpo vinha, entrava aqui, colocava nessa espécie de maca aqui, né? E eu vejo que, para quem já fez raio-x odontológico, tem aquela cabine ali que o operador fica atrás da cabine. Mesma coisa aqui, né? Mesma coisa, E usavam aquelas roupas também, né? Para proteção, roupas de chumbo. E aqui também tem a foto original, né? Fabiola, terminamos aqui o raio-x. O que mais tem de curioso para mostrar pra gente aqui no prédio do IML? Tem mais 2 salas para te mostrar. Uma é a capela, né, que era onde os familiares poderiam reconhecer os corpos, né, das vítimas. Uma capela? É uma capelinha, E se quisessem também, né, podiam ali ter um momento, né, se a pessoa fosse religiosa e tal, mas o reconhecimento do corpo era feito ali. Hoje lá no prédio novo já é diferente, tem uma estrutura mais aprimorada, uma estrutura melhor mesmo para isso, né? Mas nesse prédio era feito ali. Então, vou mostrar para você. Aqui é um espaço bem pequeno, né? Mas era assim que funcionava, né? O pessoal trazia a vítima até aqui e a família reconhecia aqui neste espaço. Vou pedir pro Marco entrar comigo aqui. Aqui dá para ver que ainda tem uma imagem religiosa. A mesa aqui dá pra ver desgastado. Os sinais do tempo aqui que permanecem expostos. E o corpo era colocado numa mesa como essa. Isso, a mesa já vinha de lá, né? O corpo era retirado da mesa de necrópsia, era colocado numa maca assim. E aí ele aguardava aqui nessa maca tanto a família reconhecer, como daí a funerária vir buscar, né? Você sabia que o local onde os corpos eram reconhecidos aqui no IML se chamava capela? Porque capela, vocês pensam em velório, pensam em tudo, e aqui capela para reconhecer os corpos. E talvez também um local que era o cenário de más notícias para várias famílias, né? Que é onde viam de fato ali que o seu ente querido tinha falecido. Exatamente.
E a gente sabe, né, que nesse lugar está associado a um monte de histórias tristes, né? Ninguém, a melhor possibilidade que você tem quando você vem ao é que não seja seu familiar, né? Senão é uma história triste, né? Então isso aqui é recheado realmente de histórias trágicas, né? Enfim. Depois que o corpo foi reconhecido aqui, aí que a família vai seguir com os trâmites legais, burocráticos, para a funerária pegar e tudo. Mas ele só sai daqui quando já está elucidado o crime? Não. O corpo, depois que é finalizada a perícia, o corpo é liberado, né? Mas aí vai acontecer investigação, vai acontecer muitas vezes durante esse período em que está sendo feita a necrópsia do corpo, o perito lá que foi no local está analisando os vestígios, então, e aí vai encaminhar para a delegacia que vai fazer a investigação. Porque nós aqui no Paraná, nós não somos da Polícia Civil, nós somos da Polícia Científica. Então, nós vamos fazer a parte de produção de provas materiais, lidar com a prova material, né? Produção de provas pode soar estranho para quem não é do meio, né? Então, a gente vai vai analisar as provas materiais e a Polícia Civil vai fazer essa investigação. E o nosso laudo vai também auxiliar tanto a Polícia Civil a investigar, como o juiz lá na frente a julgar esse caso, né? Calcular a pena, enfim. Então, o nosso laudo vai servir aí, vai auxiliar todo o processo judicial. É um desafio porque quando a família ela já sabe que o ente querido faleceu, que está no IML, ela quer agilidade para poder liberar logo o corpo, né? Então, o servidor também lida com muita pressão aqui, né? Sim, a gente muitas vezes sente que a família está muito angustiada para liberar o corpo, mas a demora para a liberação do corpo, quando o corpo está aqui para fazer a necrópsia, é uma questão de cuidado, de atenção à prova pericial, né? Então, o perito que está aqui para liberar o corpo, ele não vai demorar para liberar por descaso, mas sim o contrário. O exame pericial, às vezes, leva horas, né? Então, em alguns países, por exemplo, às vezes o corpo demora mais de dias, semanas para ser liberado, até estar concluído todo o processo. Então, aqui no Brasil não, né? A gente tem um trâmite diferente, a gente faz a perícia e libera, mas muitas vezes isso é demorado porque o exame de necrópsia requer muito cuidado, né? Requer muitos detalhes, então às vezes pode demorar algum tempo. Fabiola, essa foi a última etapa da visita aqui no IML? Não, a gente tem mais uma sala, que é a sala da antropologia. Como eu comentei com você no começo, quando a gente recebe já um cadáver que está mais pré-esqueletizado, né, que já não dá para fazer o exame tradicional de necrópsia, os ossos são processados e são encaminhados para a antropologia. E eu vou mostrar a sala para você onde esse exame era realizado. Então, na antropologia, a gente vai fazer análise dos ossos. E aí, na análise dos ossos, a gente vai poder determinar a idade da vítima aproximada, o sexo, se era mulher ou homem, e possíveis lesões, né? Então, tudo isso era feito aqui nessa salinha. Aqui parece que a mesa, que tudo aqui é original, tô certo? Sim. Tudo é original. O armário é original, essa mesa aqui é original. A gente não tem o registro, mas eu imagino que essa mesa tenha vindo lá do antigo necrotério que foi desativado antes desse aqui, lá. Eu pedi pro Marco mostrar aqui, porque geralmente a gente vê as mesas em inox e tudo, mas essa aqui é mármore, esse material, não é? Mármore, mármore e aço, né, que é a estrutura dela. E dá pra ver aqui a engenharia, que esses sulcos aqui, esses vincos, eram usados justamente para os fluidos irem direto pro ralo, né? Muito interessante. E aqui tem um gabarito também do esqueleto humano, né? Isso. Esse cartaz aqui é muito antigo, né? A gente também, eu não tenho a data exata dele, mas ele é muito antigo, até pela grafia das partes do corpo a gente pode perceber, né? E esse aqui foi feito recentemente pelo pessoal da antropologia para explicar, né? Porque durante a visita aqui, a gente coloca uma ossada aqui para as pessoas poderem ver efetivamente como é o trabalho, né? Aqui é o armário também, que era utilizado na época, né? Dá pra ver, só pelo design, dá pra ver que é bem antigo. As características da madeira, sim, é um móvel muito antigo. E aquilo ali é aquele equipamento para ver radiografia? Isso, exatamente. E aqui tem também... Sim, porque o pessoal da antropologia,
trabalha aí de uma maneira muito estreita com a pessoa da odontologia forense, né? Que faz aí esses exames de atado. Desde que tenha com o que comparar, né? Porque se eu não tenho com o que comparar, por exemplo, se eu não consigo as fichas dos dentistas que acompanhavam essa pessoa em vida, eu não tenho com o que comparar, então o exame odontológico não é possível, né? Você, passageiro, cadastrando-se no site happymove.com, pode ganhar uma viagem de cruzeiro pela costa brasileira com tudo pago. E você, motorista por aplicativo, baixe o app Happy Move Brasil Beta na Play Store e concorra a um kit Happy Move sensacional, com um jogo de pneus, 1 ano de seguro, um smartphone, um jogo de pastilhas de freio, troca de óleo, balanceamento, alinhamento, 200 litros de combustível e um Pix de R$500. Acesse o Instagram Happy Move Brasil e saiba mais. Vem pra Happy! Fabiola, aqui se encerra a visita ao IML? Sim, neste prédio aqui, a gente encerra a visita aqui, né? Claro que durante a visita a gente também aproveita e fala muito sobre a polícia científica, sobre os outros tipos de perícia que a gente desenvolve aqui, né? Para contar também para a população a amplitude do nosso trabalho, né? Mas o espaço físico é esse, a gente encerra a visita aqui. Gente, a Fabiola é responsável pelo Museu de Ciências Forenses aqui do Paraná. E eu, como eu vim de Belo Horizonte para cá, para conhecer o Museu do IML, eu vou me autoconvidar para conhecer o Museu de Ciências Forenses. Você me mostra? Claro, vamos lá. Esse assunto para a próxima pauta. Eu te pergunto o que você achou desta visita aqui ao antigo prédio do IML. Agradeço a Fabiola por abrir as portas mais uma vez para a gente. A gente que agradece. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Lembrando que os bastidores desta e de outras reportagens estão nas redes sociais e nosso arroba é o Vim Te Mostrar. E lá também você encontra vídeos exclusivos de 1 minuto. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e até o Museu de Ciências Forenses. Isso aí. Valeu!